Riquelme precisou de praticamente um toque na bola para levantar uma pergunta que agora vai perseguir o trabalho de Zubeldia no Fluminense. Por que esse garoto quase não jogava? Porque contra o Remo aconteceu uma daquelas situações que parecem até roteiro de filme. O Fluminense precisava virar o jogo. O tempo estava acabando. Marcão olhou para o banco e chamou Riquelme. O garoto entrou aos 38 minutos do segundo tempo e praticamente no primeiro toque na bola, recebeu, levantou a cabeça e cruzou. Serna apareceu. Gol. 2-1. Virada do Fluminense. E naquele momento, uma história que parecia encerrada voltou com força. Porque Riquelme não é simplesmente mais um jovem de Xerém. Estamos falando de um jogador de apenas 19 anos que passou praticamente toda a temporada esperando por oportunidades. Com Zubeldia, foram poucas. Muito poucas. Riquelme participou de poucos jogos oficiais e nunca conseguiu receber uma sequência de verdade. Enquanto isso, jogadores mais experientes permaneciam à frente dele na disputa por espaço. Só que é preciso tomar cuidado antes de chegar a uma conclusão. É muito fácil olhar para essa assistência contra o Remo e dizer: tá vendo? Zubeldia estava errado. Mas será que a história é realmente tão simples assim? Talvez não. Porque existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais interessante. Poucos dias antes dessa assistência, Riquelme estava envolvido em uma das maiores polêmicas recentes dentro do Fluminense. Quando o clube anunciou a saída de Zubeldia, o garoto deixou um comentário na publicação oficial. Um simples emoji de mãos juntas. Parecia algo pequeno. Só que naquele contexto, muita gente interpretou aquilo como uma espécie de agradecimento pela saída do treinador. Riquelme apagou rapidamente, mas já era tarde. A imagem começou a circular, a repercussão aumentou e a atitude não pegou bem. E justamente porque Riquelme havia recebido poucas oportunidades com Zubeldia, uma pergunta começou a ganhar força. O que aquele comentário realmente queria dizer? A verdade é que nós não sabemos, e seria errado colocar palavras na boca do jogador. Mas uma coisa nós sabemos: com Zubeldia, as oportunidades foram escassas. E essa discussão não começou agora. O próprio treinador já havia falado sobre o desafio de administrar um elenco formado por jogadores em momentos completamente diferentes da carreira. De um lado, atletas experientes. Do outro, jovens de Xerém, esperando desesperadamente por uma oportunidade. E talvez aí esteja uma parte importante dessa história, porque o problema pode nunca ter sido simplesmente que Zubeldia não gostava de Riquelme. Não existe motivo para afirmar isso. Talvez fosse confiança, talvez fosse hierarquia, talvez fosse o momento do jogador. Ou talvez Zubeldia simplesmente acreditasse que tinha opções mais prontas para aquela posição. Só que então, tudo mudou. Zubeldia saiu, Marcão assumiu, e não foi apenas Riquelme que começou a aparecer. Contra o Remo, quando Samuel Xavier precisou sair, Marcão chamou outro garoto de Xerém, Fidelis. Mais tarde, chamou Riquelme. E foi justamente uma dessas oportunidades que ajudou a decidir a partida. É aqui que a discussão começa a ficar muito maior, porque talvez a pergunta não seja apenas por que Riquelme não jogava. Talvez a verdadeira pergunta seja outra: por que Xerém tinha tão pouco espaço? E inevitavelmente uma comparação começa a aparecer. Marcão assumiu praticamente o mesmo elenco. Não houve uma transformação completa no grupo. Os jogadores continuam ali. Mas algumas escolhas mudaram. Ganso recuperou o protagonismo. Os jovens começaram a receber oportunidades. E os resultados começaram a aparecer. Contra o Palmeiras, vitória. Na Libertadores, classificação. Contra o Remo, mesmo depois de um primeiro tempo complicado e de sair atrás no placar, virada. Agora, cuidado. Isso não significa que todos os problemas anteriores eram culpa de Zubeldia. Seria uma conclusão fácil demais. O Fluminense teve jogadores em má fase, lesões, erros individuais e problemas que vão muito além do treinador. Mas Riquelme criou uma pergunta difícil de ignorar. Porque às vezes um jovem precisa de 10 partidas para mostrar alguma coisa. Às vezes precisa de 5, às vezes precisa de 1. Riquelme voltou e precisou de segundos. E talvez aquela assistência para Serna tenha feito muito mais do que ajudar a decidir Fluminense e Remo. Talvez ela tenha reaberto uma discussão que começou muito antes da saída de Zubeldia. Uma discussão sobre confiança, hierarquia, oportunidades e principalmente Xerém. Sobre quantos jogadores o Fluminense pode ter deixado esperando enquanto procurava respostas em outros lugares. Só que existe um detalhe sobre Riquelme que torna essa história ainda mais complicada. Porque quando você olha para a trajetória dele em Xerém e entende por que o Fluminense sempre apostou tanto nesse garoto, fica ainda mais difícil compreender como ele chegou até aqui praticamente sem espaço no profissional. E é justamente aí que essa história fica ainda mais interessante. A trajetória de Riquelme ajuda a entender por que aquela assistência contra o Remo provocou tanta discussão. O garoto não apareceu do nada. Ele é mais um jogador formado em Xerém que chegou ao profissional cercado de expectativa, justamente porque sempre foi tratado como um nome de muito potencial dentro do clube.
e é por isso que a falta de oportunidades durante o período de Zubeldia chama tanta atenção. Mas existe uma diferença importante entre ter potencial e estar pronto. Talvez Zubeldia simplesmente acreditasse que Riquelme ainda precisava evoluir antes de receber uma sequência. Talvez enxergasse outros jogadores como opções mais seguras para um Fluminense pressionado por resultados. E olhando apenas por esse lado, existe uma lógica. Um treinador pressionado normalmente procura experiência. Procura jogadores em quem confia. Procura diminuir riscos. O problema é que essa escolha também tem um preço, porque quanto menos você utiliza os jovens, menos oportunidades eles têm para provar que estão preparados. E aí surge um círculo difícil de quebrar. O garoto não joga porque ainda não conquistou confiança. Mas como conquistar confiança sem jogar? Foi exatamente por isso que o que aconteceu contra o Remo ganhou tanto peso. Marcão não colocou o Riquelme em campo quando o Fluminense estava vencendo por 3-0. Não era um jogo resolvido. O placar estava empatado, o tempo estava acabando e o tricolor precisava encontrar o gol da vitória. Ou seja, existia pressão. Existia risco. E mesmo assim Marcão decidiu apostar no garoto. Riquelme entrou e respondeu imediatamente. Isso significa que agora ele precisa ser titular? Não. Significa que ele deveria ter jogado todas as partidas com Zubeldia? Também não. Uma assistência não pode apagar meses de trabalho, treinamentos e avaliações que nós simplesmente não acompanhamos. Mas aquela jogada conquistou algo que nenhum discurso poderia entregar ao garoto naquele momento. Uma nova oportunidade. Porque agora Marcão tem um motivo concreto para olhar novamente para Riquelme. E Riquelme tem um motivo concreto para acreditar que pode conquistar mais espaço. Só que existe algo ainda maior acontecendo no Fluminense. Marcão parece estar recuperando jogadores que, por diferentes razões, haviam perdido protagonismo. Ganso voltou a participar mais. Jovens de Xerém começaram a aparecer. Thiago Silva ganhou liberdade para contribuir ainda mais com suas leituras dentro e fora de campo. E pouco a pouco, o ambiente parece estar mudando. Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre os dois momentos. Não necessariamente uma questão de quem entende mais de futebol. Não necessariamente uma prova de que Marcão estava certo e Zubeldia errado. Mas uma diferença na maneira de utilizar aquilo que o elenco oferece. E aí chegamos a Xerém, porque essa discussão vai muito além de Riquelme. O Fluminense construiu parte enorme de sua identidade revelando jogadores. A base não deveria existir apenas para produzir atletas que serão vendidos no futuro. Ela também precisa oferecer soluções para o time profissional. Só que existe um desafio enorme nisso. O torcedor quer ver os garotos. Mas quando um jovem erra 2 ou 3 vezes, muitas vezes a mesma torcida que pediu oportunidade começa a cobrar como se estivesse falando de um jogador experiente. É justamente por isso que desenvolver um atleta exige coragem. Do clube, do treinador. E também paciência. Marcão conhece esse ambiente como poucos. Conhece Xerém, conhece o Fluminense e entende o peso que esses garotos carregam quando chegam ao profissional. Talvez isso ajude a explicar por que ele parece mais disposto a oferecer essas oportunidades. Mas oportunidade também precisa virar desempenho. E agora essa responsabilidade passa para Riquelme. A assistência contra o Remo abriu a porta. O próximo passo é mostrar que aquilo não foi apenas um momento isolado, porque o mais interessante começa agora. Pela primeira vez em muito tempo, a pergunta deixou de ser por que Riquelme não joga, e passou a ser quanto Riquelme pode jogar. Essa mudança parece pequena, mas significa muita coisa. Antes, ele precisava convencer o treinador de que merecia entrar. Agora, depois de participar diretamente de um gol decisivo, ele começa a disputar o direito de permanecer. E talvez seja justamente aí que conseguimos responder a pergunta que abriu esse vídeo. Por que Zubeldia não usava Riquelme? A verdade é que não existe uma única resposta comprovada. Podemos falar de hierarquia, confiança, concorrência e momento. Podemos discutir se Zubeldia deveria ter dado mais oportunidades. Mas afirmar que havia simplesmente uma perseguição ao jogador seria ir muito além do que sabemos. O que podemos analisar são as escolhas. Zubeldia preferiu outros jogadores. Marcão decidiu abrir novamente a porta para o garoto. E Riquelme aproveitou. É isso que torna essa história tão poderosa. Porque no futebol algumas respostas não aparecem em entrevistas. Aparecem dentro de campo. E naquele cruzamento para Serna, Riquelme não provou que Zubeldia estava errado sobre tudo. Ele fez algo talvez mais importante. Mostrou que merece ser observado novamente. Agora a pressão muda de lado. Marcão terá que decidir se essa participação foi suficiente para aumentar os minutos do garoto. Riquelme terá que mostrar nos treinamentos e nas próximas oportunidades que consegue repetir esse impacto. E o Fluminense terá que decidir até onde realmente pretende voltar a utilizar Xerém como parte importante do time principal. Porque talvez a grande discussão deixada por essa história não seja sobre um treinador que já saiu. Talvez seja sobre aquilo que o Fluminense pretende fazer daqui pra frente. Se Riquelme continuar recebendo oportunidades e responder dentro de campo, aquela assistência contra o Remo pode acabar sendo lembrada como o momento em que tudo mudou para ele.
Mas se você fosse o Marcão hoje, faria o quê? Depois dessa resposta imediata contra o Remo, daria mais minutos para Riquelme já no próximo jogo, ou acha que ainda é cedo para aumentar a responsabilidade sobre o garoto? Quero saber a opinião de vocês nos comentários.